Meus lindos, aula 3 de Química B. O assunto continua sendo massas, né? Tu sabe que existe massa atômica, que é a massa de um átomo, que é expressa em uma. Lembre que a massa atômica também é aquela média ponderada da massa de todos os átomos do elemento que existe aonde? Na natureza. Por isso, a massa atômica na tabela periódica geralmente é um número com vírgula. Lembra por que a média se chama ponderada percentual? Porque leva em consideração a porcentagem de cada átomozinho na natureza. A gente viu também massa molecular, que é a soma das massas atômicas de todos os átomos que formam uma molécula, que, portanto, aparece na fórmula desse composto. Soma a massinha de todos os átomos da tabela, tem a massa molecular. Uma molécula tu enxerga? Não, né? Tu não consegue enxergar. Então, tu tem que pesar em unidades de massa atômica. Tanto um átomo, massa atômica, como uma molécula, massa molecular. Não esqueça que essa unidade de massa atômica precisou ser inventada, porque o átomo, a molécula era tão pequenininho que precisou de uma unidade tão pequena quanto o próprio átomo. Como que é uma unidade de massa atômica? Foi pego o carbono de massa 12 e foi dividido em 12 partes. Cada uma dessas partes ficou sendo uma unidade de massa atômica, que é representada usualmente pela letra U minúscula. A gente viu também que existe mol. O que é o mol? Um número. Sempre que eu tenho um mol, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23. Então, se eu tenho, pessoal, um mol de átomos, são 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. A partir do momento que eu tenho um mol de átomos ou de moléculas, que é essa quantidade, eu já consigo pesar em gramas. E o que é a descoberta do Avogadro, pessoal? Que sempre que eu junto um mol, dá exatamente a massa da tabela, só que em gramas. Por exemplo, o átomo de cálcio, massa do cálcio na tabela, 40. Então, um único átomo de cálcio é 41. Mas, se eu juntar 6,02 vezes 10 na 23 átomos de cálcio, eu tenho um mol de átomos de cálcio. Quanto que pesa um mol de átomos de cálcio? 40 gramas, o mesmo valor que está na tabela periódica. A água, eu somando os dois hidrogênio e o oxigênio, dá 18 na tabela. Então, uma única molécula de água é 18 uma. Mas, se eu juntar 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água, eu tenho um mol de água. Quanto que pesa um mol de água na balança? 18 gramas. A massazinha da fórmula da água, só que em grama. Mas 18 gramas é um mol, que é 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Hoje eu quero falar contigo a respeito de volume. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: a gente sempre, nessa parte da química, só estuda o volume dos gases. A gente não estuda o volume de um líquido e nem de um sólido, somente de um gás. Por que isso? Porque somente os gases variam de volume com a temperatura e com a pressão, tá? Então, só se aplica a gases. E aí, nós temos a hipótese de Avogadro. O Avogadro fez uma importante descoberta. Qual foi a descoberta, gurizada, que ele fez?
Ele observou que sempre que eu tenho o mesmo número de moléculas gasosas, estando na mesma temperatura e pressão, eu tenho sempre o mesmo volume desse gás. Não importa o gás. Se tu tem o mesmo número de moléculas, tu tem o mesmo volume. Se tu tem o mesmo volume de gás, tu tem o mesmo número de moléculas. Por exemplo, se eu tenho 10 litros de gás carbônico e eu tenho 10 litros de gás nitrogênio, como são 10 litros de cada um, na mesma temperatura e pressão, esses 10 litros de dois gases diferentes vai ter o mesmo número de moléculas, tá? Não importa o gás, mesmo número de moléculas, na mesma temperatura e pressão, terá sempre o mesmo volume. Bom, exemplo. Um número de moléculas, 1 mol. 1 mol de qualquer gás. Lembre que se eu tenho 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, tá? 1 mol de qualquer gás, estando a 0 graus Celsius e 1 atm, que é a pressão ao nível do mar, se chama CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. 0 graus Celsius é 273 Kelvin e 1 atm é 760 milímetros de mercúrio, nível do mar, tá certo? Isto aí sempre vai ter o volume de 22,4 litros. Não importa o gás. Gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás carbônico, gás amônia, gás butano, não importa qual é o gás. 1 mol de qualquer gás na CNTP vai ter que volume 22,4 litros. As questões não adoram cobrar na CNTP? Sim. Então a gente já sabe de cor que na CNTP 1 mol de qualquer gás tem o volume de 22,4 litros. Boris, como é que eles descobriram esse volume de 22,4? Eles fizeram, pessoal, esta conta aqui, tá certo? Usando a equação de Clapeyron. Daí, usando a equação de Clapeyron, eu posso calcular o volume molar. O que é o volume molar? O volume ocupado por 1 mol. 1 mol de qualquer gás. Então, ó, a equação de Clapeyron é a famosa puta véia nunca recusa tarado, tá certo? A pressão pode estar em atm ou milímetros de mercúrio. Conforme a unidade da pressão, o valor do R. O R é a constante dos gases ideais ou perfeitos, tá? Se a pressão está em atmosfera, o R vale 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, o R vale 62,3. Na grande maioria das questões, a pressão está em atm. Então quer dizer que o valor mais importante é este aqui, ó, 0,082, porque na maior parte dos exercícios a pressão está em atm. Volume, esta fórmula sempre tem o volume em litro. Em litro. Se tu tiver o volume em ml, é litro, tem que passar para litro. O N é o número de mols. Mas como a gente calcula o volume de 1 mol, aqui sempre vai o número 1. Volume de 1 mol. Então aqui sempre vai ser 1, tá? O R a gente falou e aqui tesão, temperatura. Lembre, pessoal, a seguinte dica. Tesão só pelo Kelvin.
tá certo? Então, ó, a temperatura, ela sempre terá que estar em Kelvin. Nunca pode fazer a conta com a temperatura em Celsius. A temperatura precisa estar gurizada em Kelvin. Como que passa para Kelvin? Pega a temperatura em Celsius e soma 273. Então, como é que se chegou a esse valor aqui? Vamos substituir. Pressão ao nível do mar, 1 atm. Qual o volume de 1 mol? Valor do R, 0,082, porque a pressão está em atm. Temperatura, 0 graus Celsius. Em Kelvin, 273. Quanto que deu o volume de 1 mol? 22,4 litros. Então, sempre que estiver na CNTP, 1 mol vale 22,4. Tá certo? Boris, e se não for na CNTP? Temos 2 caminhos se não estiver na CNTP. Um dos caminhos é o exercício já informa o volume de 1 mol. Tá certo? É um caminho. Tá escrito lá. Então, volume molar, 25 litros por mol. Então, em vez de usar o 22,4, tu vai usar o 25. Outro caminho, eles te dão a temperatura e a pressão. Se eles te dão a temperatura e a pressão, tá certo? Tu coloca aqui na puta véia, nunca recusa tarado, tá certo? Coloca o valor da pressão, o volume, a tua pergunta, aqui é 1, que tu sempre calcula o volume de 1 mol, aqui, gurizada, tu vai colocar o valor do R e lembra de passar a temperatura para Kelvin. E aí tu vai ter o volume de 1 mol na temperatura e na pressão que o exercício te deu, tá? Mas lembre, a grande maioria das questões é na CNTP. E na CNTP, 1 mol de qualquer gás vale 22,4. Então, nós temos, gurizada, um esquema que resolve todas as questões que a gente vem trabalhando desde a aula anterior e hoje vamos incluir volume, tá? As questões desse assunto, basicamente, são de 2 tipos. Ou é sobre um elemento ou é sobre um composto. Se for um elemento, ele está na tabela periódica. Lá ele tem um símbolo, um número atômico e uma massa atômica. Qual dos 2 números nos interessa? O maior, porque o maior é a massa atômica. Se eu pegar a massa atômica e escrever em uma, é só um átomo. Mas se eu pegar a massa atômica da tabela e escrever em gramas, eu sempre vou ter 1 mol. E 1 mol de átomos são quantos átomos? 6,02 vezes 10 dá 23 átomos, tá? O que tu ler no exercício a respeito desse elemento? Onde que vai? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Grama embaixo de grama, mol embaixo de mol, átomo embaixo de átomo. O que tu vai fazer? Multiplicar cruzado. E vai estar resolvida a questão. Se a questão não for sobre um elemento, a questão será sobre um composto, tipo água, gás carbônico, ácido sulfúrico, glicose, tá certo? Daí, todo composto tem uma fórmula, tá certo? Esta fórmula tem uma massa na tabela periódica. Então, soma a massinha de todos os átomos que aparecem na fórmula. Se essa massa que eu encontrar, eu escrever em uma, é apenas uma molécula. Mas se essa massa da fórmula que eu calculei, escrever em gramas, o que é que eu tenho? 1 mol, tá certo? Desse composto. 1 mol desse composto é quanto? 6,02 vezes 10 dá 23 moléculas. Porque toda a fórmula é a representação gráfica
de uma molécula. E ainda, pessoal, o que a gente viu na aula de hoje? Que sempre que eu tiver um mol de qualquer gás na CNTP, 0 graus Celsius e 1 atm de pressão nível do mar, o volume vale quanto? 22,4. Tá certo? E aí, pessoal, o que tu ler no exercício vai aonde? Vai na linha de baixo. Grama embaixo de grama, mol embaixo de mol, molécula embaixo de molécula e litro embaixo de litro. Multiplicou cruzado, está o que? Resolvida a questão aí. Lembre que esse nosso esquema resolve, pessoal, todas as questões desse assunto, tá certo? O que muda é o que eu deixei em vermelho. O que está escrito em preto nunca muda, é sempre igual. Mas tu tem que ficar esperto que esta massa que está aqui, ó, sai da onde? Da tabela periódica. O dado que tu tem no exercício vai na linha de baixo para fazer a regrinha de 3. Meus queridos, espero ter ajudado vocês nesse assunto tão importante, tá certo? E que a gente vai precisar tanto quando for o assunto cálculo estequiométrico. Queridos, fiquem bem, até a nossa próxima aulinha.